Pronto. Pessoal, na outra aula do direito empresarial, a gente falou sobre eu vou até voltar aqui, sobre o empresário, né? Direito empresarial. A gente falou sobre a pessoa do empresário, não foi isso? Gente, eu vou mandar para vocês também em PDF, só para vocês darem uma lidazinha para a gente, como é virtual, para a gente não perder tanto tempo, sobre a origem do direito empresarial, e vocês dão uma lidazinha, que é histórico, é um componente histórico. Vocês só lendo, dá para vocês compreenderem. E a gente já volta para o que de fato é importante. Tá certo? Na outra aula passada, a gente falou sobre a atividade empresarial, não foi isso? E sobre a pessoa do empresário, caracterização do empresário, os requisitos para a pessoa ser empresária, o empresário individual, a sociedade empresária, e por aí vai. E hoje, né, a gente vai falar sobre... deixa eu só voltar aqui. Pronto. E hoje a gente vai falar sobre as sociedades empresárias, né? O que é e quais são os tipos de sociedade empresária para o direito, legalmente falando. Então, como é constituído, quais são os tipos de constituição de empresas, de pessoas que deixam o seu CPF, criam-se um CNPJ. Então, quais são os tipos de constituição de empresa que é caracterizado como sociedades empresárias? Como é que se constitui? Como é que se forma? Como é que se cria? Como é que se pensa, legalmente falando, em uma empresa? Tá certo? Uma empresa. Então, que é o conceito básico de sociedade empresária, né? Sociedade empresária pode ser conceituada como sendo uma pessoa jurídica de direito privado, não estatal, que tem por objetivo social a exploração da atividade empresarial. Então, isso caracteriza-se uma sociedade empresária. Pessoa jurídica, né, uma pessoa que é uma pessoa física que tem um CNPJ e cria um CNPJ, um CPF, cria um CNPJ, você vai na junta comercial, vai no Sebrae fazer um MEI, sei lá, qualquer tipo de... Criou-se um CNPJ, ele entende, né, para a exploração de compra ou de venda de mercadorias ou de compra ou de venda de serviço, né, caracterizou-se uma atividade empresarial para o direito, mas legalmente falando. Então, sociedade empresária é justamente isso. Você pensou, né, em vender ou comprar algum produto ou um serviço, seja ele tangível, olha aí, a contabilidade chegando, seja ele tangível ou intangível, material ou imaterial, sei lá, palpável ou não, criou-se, né, esse pensamento de negociar isso em algum momento, né, de vida, pensou em uma sociedade empresária, tá certo? Então, é o conjunto, né, é o contrato, né, sociedade empresária, segundo o Código Civil, é o contrato, né, celebrado entre duas pessoas físicas ou pessoas jurídicas, ou somente entre pessoas físicas, de acordo com o artigo 1039 do Código Civil, por meio do qual, né, estas se obrigam reciprocamente a contribuir com bens e serviços para o exercício de uma atividade econômica organizada. O que é uma atividade econômica organizada? Uma atividade econômica organizada, gente, é você pegar um bem ou um serviço, né, colocar ele em um ponto físico ou não, né, e começar a negociar ele dentro da legalidade, precificando, contabilmente falando, administrativamente organizando. Então, tudo isso pensou-se, fez tudo isso, pensou-se em uma sociedade empresária. Então, para a circulação de bens ou negociação de bens e serviços, pensa-se sim em uma sociedade empresária, para o Código Civil, no artigo 1039 do Código Civil. Tá certo? E aí, alguns requisitos são indispensáveis, né, para a constituição dessa sociedade empresária. Então, quais são, se eu perguntasse uma prova para vocês, quais são os requisitos indispensáveis para que consiga constituir uma sociedade empresária? Aqui ela tem alguns, né? Estatuto do contrato social, então precisa-se ter um contrato social para entender que existe uma relação entre pessoas, que criou-se uma empresa, né? Precisam ser agentes capazes, olhar aqui a aula passada, o que, que são agentes capazes? São aqueles agentes de pleno gozo de direito, aquele que se responde por tudo que uma pessoa que responde por tudo que o direito legalmente lhe cobra, né? Tem que ser um objeto lícito, possível, determinado ou determinável, de acordo com o artigo 104 do Código Civil. Então, tem que ser algo legal, regulamentado,
legalizado, informado. Então, tudo tem que ser objeto lícito, tem que ser algo legal, né? Tem que ter a pluralidade dos sócios, então a gente vai entender quais são a responsabilidade de cada pessoa que pensou em criar essa empresa, né? Obviamente tem que ter um capital. Olha aqui, ó, o capital. Capital, vou até colocar aqui em negrito e em vermelhinho, né? Porque o capital é justamente o PL que a gente estava falando lá em contabilidade. Olha que legal. Então, o capital é quando pensou-se, vamos dizer que eu e a Andresa vamos criar uma empresa. E aí a gente precisa montar essa empresa. E antes de tudo, a gente vai precisar fazer tudo isso. Fazer um contrato social entre eu e ela, que a gente vai estar constituindo o CNPJ. A gente vai entender que eu e ela somos maiores de idade, somos agentes capazes, responsabilizamos pelos nossos atos de vida civil. A gente tem um objeto lícito, que vai ser a abertura do CNPJ registrado na junta comercial, enfim, em todos os lugares que regulamentam a empresa. A gente tem a pluralidade dos sócios, que as responsabilidades de ambos dentro da nossa criação de empresa, e também a gente vai dizer, Andrés, eu vou entrar com 5 mil e você vai entrar com 5 mil, para a gente montar o capital inicial da nossa sociedade empresária. E é esse capital inicial que vai lá para a disciplina de contabilidade na estrutura patrimonial. É aquele PLzinho lá do canto, patrimônio líquido. Então, aquele PLzinho é justamente esse capital social que eu estou falando aqui nessa aula para vocês. E tem a participação dos sócios nos lucros ou prejuízos da empresa. Então, a empresa, se eu e a Andressa criamos um CNPJ, nós somos responsáveis pelaquele CNPJ. Nós temos participações tanto no lucro quanto no prejuízo, caso a empresa venha a ter. Show de bola, Luan. Entendeu? Então, tudo isso são alguns requisitos indispensáveis para que pessoas físicas constituem um CNPJ. Tá bom? E aí a gente vai... Mas mesmo assim, fazendo isso, pessoal, a gente vai precisar que essas pessoas, né, que eu e a Andresa, tem que pensar em que tipo de sociedade a gente vai criar. Então, qual é o tipo de sociedade que eu preciso criar para... eu preciso criar para montar. Que tipo de CNPJ? Que tipo de CNPJ eu vou fazer? Eu vou criar. E aí vocês procuram, quando a gente não tem dúvida, a gente pode procurar um advogado, a gente pode procurar um contador, a gente pode procurar um administrador. Então, essas pessoas são pessoas que têm conhecimento para orientar, né? Por exemplo, eu faço muito plano de negócio para empresas aqui do Juazeiro. Quando o pessoal vai querer criar uma empresa, a gente faz um plano de negócio. E aí a gente monta, e aí eu vejo com o contador quais são a melhor forma, o melhor tipo de CNPJ a ser aberto para aquela pessoa, para aquele tipo de serviço, para aquele tipo de produto que vai ser negociado, que vai ser vendido. Tá certo? Então, tudo isso a gente vai entender quais são os tipos de sociedade. Tá bom? É importante destacar que a sociedade empresária, a sociedade que exerce a atividade típica do empresário tem registro na junta comercial, como eu falei para vocês. E outras sociedades, como médicos, advogados, contadores, são sociedades simples, que podem ser caracterizadas como pessoas, empresários sociais individual. Tá certo? Há dois tipos de sociedade empresária, como eu falei para vocês. As sociedades despersonificadas e as sociedades personificadas. O que é cada um? As sociedades despersonificadas são sociedades que, apesar de se constituírem da união de pessoas que habitualmente realizam uma atividade empresarial, não podem ser consideradas pessoas jurídicas livres da figura dos sócios. Não possuem personalidade jurídica, uma vez que não podem ser registradas na junta comercial. Exemplos dessa sociedade despersonificada, aquela que não tem personalidade jurídica, de fato, exemplos são sociedades irregulares ou, de fato, sociedades de cota de participação. Então, esses são alguns tipos de sociedade despersonificada. Tá bom? E aí a gente tem as sociedades personificadas, são aquelas sociedades que a gente tanto fala, que são as sociedades que preenchem todos os requisitos legais e necessários para serem constituídas. Que é aquela que eu falei agora para vocês, quando eu estava falando dos requisitos indispensáveis
para a constituição dessa sociedade. Então, que tipo de sociedade eu vou pensar quando eu vou, que tipo de empresa eu vou pensar em abrir quando eu vou negociar algum tipo de quando eu vou negociar algum tipo de produto ou de serviço. Então, que tipo de pessoa, que tipo de sociedade é? São as sociedades personificadas, aquelas sociedades que têm, que preenchem todos os requisitos legais do direito para se criar, para se constituir. E aí, quais são os tipos de sociedades personificadas? Sociedades em nome coletivo, sociedade comanditada simples, sociedade em comandato por ações e sociedade limitada. Então, esses são os tipos de sociedades personificadas. E a gente vai entender agora sobre cada um. O que é sociedade em nome coletivo? É um tipo de sociedade pouco utilizada, pois todos os sócios respondem ilimitadamente e solidariamente pela totalidade do débito restante das sociedades. Não uso firma ou razão social. O exemplo é Rocha Lima e companhia, Dias Martins e companhia. Então, o que é essa sociedade não coletiva? São aquelas sociedades que as pessoas que constituíram, por exemplo, eu e Andresa, que a gente citou o exemplo inicialmente, a gente constituiu, a gente responde por tudo, tanto pelos débitos quanto pelos créditos dessa empresa. Então, propriamente falando, as sociedades não coletivas são aquelas que os sócios respondem ilimitadamente. Então, se a empresa faliu, né, se a empresa quebrou, se a empresa está devendo, então os sócios têm obrigações de pagar. Se a empresa está devendo, eu posso pegar o meu carro e pagar a conta da empresa. Então, por aí vai. São as sociedades em nome coletivo. São aquelas que os sócios, as pessoas que constituíram, respondem ilimitadamente. Tá certo? Sociedade incomanditada simples. A sociedade com dois tipos de sócios. Comanditários, aqueles que entram com capital, e comanditário, aquele que contribui com o trabalho e capital responsabilizado pela gestão. Então, o que é essa sociedade comanditada simples? São aquelas sociedades que eu, por exemplo, eu e Andresa, a gente pegou, estou pegando os mesmos exemplos para que vocês consigam entender. Tá certo? A gente entendeu, Andresa, eu vou entrar com uns 10 mil, a gente tem que entrar com um capital de 10 mil. Aí a Andresa vai dizer assim, não, Gelson, mas eu não tenho os 5 mil, tem que ser 5 mil meu e 5 mil dela. Aí eu vou dizer, a gente vai entrar em uma sociedade comanditada simples, eu vou entrar com o capital e você vai entrar com o trabalho. Então, é um tipo de abertura de empresa, né, para que no início da sociedade, da composição do CNPJ, a gente não tenha problemas. Né? No início da criação do contrato social, a gente saiba qual é o tipo de sociedade que a gente vai abrir. Tá certo? Então, esse é o tipo, conhecido como sociedade comanditada simples. E aí a gente tem também a sociedade comanditada por ações, incomanditada por ações. A sociedade poderá utilizar a denominação ou razão social, denominação ou firma, razão social, acrescida sempre da expressão comanditada por ações. Um exemplo, André e companhia, comanditada por ações. É uma sociedade não muito usual, né, mas ainda existe. É só porque esse tipo de abertura de CNPJ precisa que no final da razão social seja acrescido, né, essa denominação, né, comanditada por ações. Tá certo? Sociedade limitada, aqui é mais usual, aquele tipo de abertura de empresa que é o que é mais aberto. Por quê? É um tipo jurídico de sociedade mais utilizado no Brasil, né, obviamente. Por quê? Essa sociedade adota firma ou razão social ou denominação acrescida à palavra limitada. E nessa sociedade limitada, gente, trata-se de uma sociedade onde duas ou mais pessoas se unem em um interesse comum, visando o exercício da atividade social, possibilitando a responsabilidade limitada ao capital subscrito. Então, é nesse tipo de sociedade que as responsabilidades dos sócios, diferente daquela primeira que eu falei para vocês, as responsabilidades das pessoas, né, dos sócios, das pessoas que constituíram, elas são limitadas até certo ponto. Então, a empresa faliu, e o sócio continua rico, porque era uma sociedade limitada. Então, o patrimônio dos sócios não confundem com o da empresa. Eles são responsáveis por aquele capital, por aquela possível conta ou aquele possível lucro da empresa até certo ponto. O restante era, de fato, da empresa. Tá certo? Então, isso por isso que são o tipo de sociedade, de empresas mais abertas no Brasil.
porque as responsabilidades são realmente limitadas, vai até certo ponto. Então, tudo isso aí era da empresa, agora o resto é meu, eu enquanto sócio. Então, eu não tenho mais nada a ver daí por diante. Então, por isso que as responsabilidades são distintas, limitadas. E, por último, né, as sociedades por ações, que trata de uma sociedade de capital social dividida em ações, são criadas, em geral, para grandes empreendimentos. É muito difícil, né, uma pessoa hoje, como é que diz? Uma pessoa, um CPF criar uma sociedade hoje e abrir logo uma sociedade, uma SA, uma sociedade por ações, porque aí são tratas de criações e CNPJs para grandes corporações. Né? Então, por exemplo, dei um exemplo grande aqui, Hermes, Macedo Limitado, Banco Brasil, Bradesco SA, então são grandes corporações que já têm um capital enorme, um capital social enorme, precisa se mudar do tipo CNPJ para que eles consigam executar, fazer a contabilidade eficientemente. Então, essas pessoas que normalmente a gente faz consultoria, né, são pessoas que estão começando agora, então não compensa abrir de fato uma SA. Tá certo? Então, o que é mais usual realmente é a limitada, o MEI, então é o tipo de sociedade que a gente não cabe aqui, mas depois eu vou dar uma aula para vocês sobre MEI. E é o que é mais usual nos nossos cotidianos, na nossa vida de hoje. Tá certo? Mas ainda existia essa sociedade por ações, que eu vou ler para vocês, né? Trata-se de uma grande sociedade de capital social dividida em ações, né? São criadas em geral para grandes empreendimentos, adotam a denominação, ou seja, podem usar o nome fantasia segundo da expressão SA, ou companhia, né, ou CIA, e admite o uso do nome de uma pessoa, sócio fundador em homenagem. Exemplo, Hermes Macedo SA, Banco do Brasil SA, e por aí vai. Né? As sociedades por ações SA serão sempre empresariais e podem ser companhias abertas ou companhias fechadas. Aquelas de companhias abertas são aquelas empresas que têm um capital aberto, que se podem comprar tipos de ações, vai ser a próxima aula, né? Tipos de ações na Bolsa de Valores, na Comissão de Valores Imobiliários, e aquelas de capital fechado são aquelas que obtêm seus recursos dos próprios acionistas, que não são negociadas a venda ou a compra de ações dentro do mercado imobiliário. Tá certo? Então, esse é o tipo de sociedade os tipos de sociedade que eu queria passar para vocês. E na próxima aula a gente já entra como a ação. Então, a gente vai entender como é que funciona essa SA e como é que funciona a compra ou a venda de ações dessas empresas dentro do mercado, dentro do CVM, da Comissão de Valores Mobiliários. Tá certo? Então, vou parar a gravação e qualquer dúvida que vocês tenham, a gente vai tirar agora. Então, esse é os tipos de sociedade que eu queria passar para vocês hoje na aula de Direito Empresarial. Tá certo? Vou interromper aqui a gravação.